Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Porto Ferreira Hoje. E hoje estamos com um assunto aqui muito interessante. Nós vamos falar sobre alienígenas. Não sei se é exatamente esse o termo, se é OVNI, se é UFO. Então nós estamos aqui com uma pessoa que gosta muito do assunto e ele vai explicar tudo isso pra gente. Edu Campos, se apresenta aí pra gente. Olá, Marco. Olá, professor Mourão. A todos que acompanham a gente aí. Meu nome completo é José Eduardo de Campos Leite, mas todo mundo me chama de Edu Campos, enfim, né? Eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em marketing, sempre trabalhei com isso, né? Tive agência de propaganda, trabalhei em rádio muitos anos e já de 2012, 2013 para cá eu saí do rádio e fui para a TV. Continuo fazendo rádio ainda, eu faço as férias dos locutores lá do grupo nosso. Mas hoje eu faço mais televisão, apresento, dirijo e produzo programas de televisão da TV Conecta. E adoro esse assunto que nós vamos falar hoje aqui, que é ufologia. Obrigado por me convidar para falar, porque dá sempre prazer falar disso. Bom, Edu, vamos lá para as primeiras dúvidas, né? O que é ufologia? Qual que é a diferença entre OVNI e UFO? É tudo a mesma coisa? Tudo isso é a mesma coisa que alienígena? Não é? Como essas nomenclaturas, como que funciona? Boa pergunta, uma pergunta boa para iniciar o papo, né? Na verdade, ufologia é um termo que mistura o inglês com o português, né? Porque a palavra original mesmo é UFO, né? UFO, que vem da sigla, que é uma abreviação em inglês, que é Unidentified Flying Object, traduzindo, objeto voador não identificado. E aí, OVNI, objeto voador não identificado. Então, é só uma questão de inglês e português. Então, ufologia é o estudo dos UFOs, dos objetos voadores não identificados, que pode ser qualquer coisa, porque não é identificado. Pode ser alienígena, ou seja, alien é uma coisa de fora da Terra? Pode. Pode ser uma coisa da Terra? Pode. A única diferença é que a gente não identificou o que é. E é isso, a única diferença, OVNI e UFO é a mesma coisa, que um em inglês e outro em português. E como que está o avanço disso no Brasil, o estudo sobre os OVNIs? Sempre foi muito bom, até pelo número de casos que o Brasil tem, né? Salvo me engano, foi feita uma pesquisa há uns 5 anos atrás, e o Brasil é o segundo país com maior número de relatos, de registros de OVNIs ou de UFOs, né? Só perde, entre aspas, para os Estados Unidos. Então, pelo número de incidências de casos ufológicos no nosso país, que é muito grande, é natural que surjam muitos pesquisadores sobre esse assunto e que, sabe, vão em frente, vão a campo pesquisar, formam grupos, escrevem livros, trouxe vários aqui para indicar também. Então, está avançado. Nós temos bons ufólogos aqui. O Brasil está entre os maiores casos, os mais emblemáticos do mundo, tem casos brasileiros também. Então o Brasil é um grande celeiro da ufologia, por assim dizer. E como que você entrou nesse meio? Assim, eu resolvi estudar OVNI. Como que você entrou nisso, né? Marco, na verdade, é um pouco difícil de responder essa pergunta porque eu não lembro quando foi. A sensação que eu tenho é que eu sempre gostei. Eu já nasci gostando desse assunto. E aí, naturalmente, por você ter gosto pelo assunto, você vai querendo saber mais, vai assistindo as coisas. Eu adorava assistir aqueles Globo Repórter dos anos 90 que ficava a sexta-feira todinha lá só falando de OVNI, né? Eu gravava no videocassete, nossa, ficava assistindo aquilo depois várias vezes, né? E comecei a me embrenhar mais e cada vez mais, até me tornar alguém que estuda profundamente mais isso e tal. Mas teve uma virada de chave aí, que foi em julho de 2021, quando eu decidi fazer uma viagem para a Serra da Beleza, que é um local que fica no estado do Rio de Janeiro, né? Porque lá é um dos locais com maiores incidências de luzes, de OVNIs, de seres, e fui para lá, adorei, tanto que eu já fui 8 vezes para lá desde 2021, eu vou para lá numa média de 2 vezes por ano, assim. Formei grandes amigos lá também. E aí foi uma virada de chave, porque aí eu deixei de ser alguém que apenas gostava do assunto para ser alguém que continua gostando, mas estudando bastante também, indo a campo, fazendo pesquisa, enfim. Que legal. Conta pra gente um pouquinho, alguns relatos, né? Eu assisti outros podcasts que você participou, onde você fala alguns relatos do que aconteceu lá,
Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Na Serra da Beleza ou aqui? Porque isso aí acontece em todo lugar. Então, você falou em vários locais. Vamos focar um pouquinho agora em Porto Ferreira, que eu estou muito curioso. Tá. Antes de falar dos casos, eu vou te dar uma noção de número, assim. Numa escala de 0 a 10, eu diria que a Serra da Beleza, onde eu acabei de citar, ela é 9, 9,5 de incidências desse tipo de ocorrência ufológica. Porto Ferreira não está muito atrás, não. Eu diria que é 6,5, 7. Aqui acontece bastante coisa. A gente que não fica sabendo, porque não é um assunto assim muito divulgado, as pessoas acabam não falando muito disso, tal, né? Mas se você sair perguntando aí, você vai ver que aqui, não só em Porto Ferreira, na nossa região aqui, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado, Leme, São Carlos, tem muitos casos. Então vou contar alguns. Vou tentar ser breve, abreviar, para poder contar vários. Então vamos lá. Casos em Porto Ferreira e região. Nossa, tem muitos. Vou ter que lembrar de alguns assim para... um amigo meu da rádio, inclusive trabalha comigo na rádio, que é o Renato. Ele estava, salvo me engano, no ano de 2009, voltando de Leme para Porto Ferreira. Ele mais 3 amigos no carro. Por volta de 00:30, 1h da manhã, salvo me engano. E ali no pedágio de Pirassununga, ele viu uma bola, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, uma bola de luz, que se posicionou em cima do capô do carro dele. Mais ou menos uns 2 metros acima do capô do carro. Mas ele estava em movimento com o carro, ele estava na média de 100 por hora. E eles falam que aquela bola de luz ficou acompanhando eles por no mínimo 30 segundos. Então, não é que a bola de luz estava parada e ele passou por ela. Ele estava andando e a bola acompanhou o carro, né? Soltando umas luzes, uma coisa assim muito estranha. Tem caso de pouso, sabe-se lá do que, dentro da AFA, da Academia da Força Aérea, em Pirassununga. Isso aconteceu em 2 de março de 1988, uma marca de 18 metros, afundado, alguma coisa claramente pousou ali, não se sabe o que. Em Pirassununga, final dos anos 70, tem um caso emblemático, que é o caso Tiago Machado. Era um sábado de manhã, a mãe dele acordou, corre, que tá todo mundo falando aí que tem um disco voador aqui. Ah, mãe, isso aí não existe, para de bobagem. Não, vai lá, tá bom. Pela insistência da mãe, ele foi. Pegou um binoclinho dele e foi para lá. Perto ali do CISIP, né, da USP. E chegando lá, ele foi caminhando sozinho. Ele disse que viu, ficou a uns 5 ou 6 metros de um objeto. Hoje nós sabemos que é uma nave, assim como nós temos as nossas aeronaves, outras espécies também têm as aeronaves deles. Ele ficou a 5, 6 metros dessa nave, quietinha, silenciosa, não fazia barulho nenhum. Ele disse que de lá de dentro abriu uma escotilha, saíram 2 seres encapuzados, assim, como se fosse um traje de astronauta, algo assim, mas dava para ver o rosto. Ele falou que era um rosto feio, marcado, assim. E ele tentou se comunicar com os seres, mas não teve muita comunicação, pelo menos não verbal, foi mais gestual. Ele perguntou, de onde vocês são, de onde vocês vêm? E os seres fizeram um gesto assim, ele não entendeu, perguntou de novo, mesmo gesto, não entendeu, ele começou a ficar nervoso, acendeu um cigarro, ofereceu cigarro para os ETs, essa é a parte engraçada da história. Ele falou, tá servido de fumar? Eu achei o máximo esse cara, tá servido de fumar? Essa é a história que eu saiba é a única na ufologia, oferecer cigarro para os ETs. E jogou o maço de cigarro no chão. Ele falou que um dos seres levantou a mão, o maço de cigarro veio voando até a mão dele, e aí ele disse que não sei como, ele enfiou aquilo na perna, enfim. Aí começou a chegar gente, e jogando coisa já, e ele pediu para os seres, me deixa alguma coisa para provar para a turma que vocês estiveram aqui. Aí o cara tirou um objeto lá, ele falou, ele vai deixar esse objeto para mim. Era uma arma ou algo assim que lançou um raio na perna dele, ele ficou imóvel, paralisado. Não conseguia se mexer, a nave levantou, foi embora, em silêncio, devagarinho, né? Esse caso depois foi estudado por um coronel da Academia da Força Aérea, e o caso do Tiago Machado é um dos mais emblemáticos até hoje, em nível mundial até eu diria. O finado Dorival Braga, certa vez viu um OVNI também, relatou no programa de rádio dele aqui. Nossa, tem muitos casos. Porto Ferreira tem... 2017, no dia do aniversário da cidade, foi filmado um objeto que lançava um raio verde no chão, aqui na Vila Daniel. Tem isso no YouTube. Se procurar aí OVNI, Porto Ferreira, algo assim, tem. Eu já vi também muita coisa que também, já fui perseguido por um OVNI aqui também,
um objeto cheio de luzes que começou a me seguir mesmo. Eu olhei e falei, mas que é isso aqui? Eu estava de moto subindo a Bento José de Carvalho, era umas 9 da noite. Coincidentemente no dia do aniversário da cidade também, 29 de julho, mas não de 2017, esse era 2022. E eu parei com a moto e o objeto parou. E eu continuei andando com a moto, o objeto em paralelo comigo direitinho. Eu parava, ele parava. Eu andava, ele andava. Eu senti que era uma maneira dele me dizer assim, é isso mesmo. Eu estou vendo você e sei que você está me vendo. Estou fazendo os mesmos movimentos que você para você saber que eu estou aqui vendo você me vendo. Enfim, casos tem de monte, viu? Aqui em Porto Ferreira, nossa região, está lotado de casos aqui. Muito interessante. E só para tirar uma dúvida, o ET levou o cigarro? Levou o maço de cigarro. Ele pôs na mão e levou. E casos, não em Porto Ferreira. Antes de eu fazer essa pergunta, que é tanta pergunta que eu já estou perdido no que eu vou perguntar. É um assunto vasto. Por que mais incidência no aniversário da cidade de Porto Ferreira? Marco, boa pergunta. Eu não tinha noção disso. Foi através de relatos do que aconteceu comigo também que a gente começa a pensar e começa a se fazer exatamente essa pergunta que você fez. Por quê? Eu imagino, mas só imagino, como uma remota possibilidade entre tantas, né? Que talvez pela concentração de pessoas, principalmente na FEIF ali, né? Talvez seja objeto de estudo desses seres. Antropológico, comportamental, não sei, é uma das possibilidades aí, mas realmente a gente não sabe dizer exatamente o porquê. E por que você acha que eles vêm para a Terra? Porque tudo que se fala sobre alienígenas é que eles são mais inteligentes que a gente, tem uma tecnologia melhor do que a nossa, como você falou aí, da nave que não fazia barulho, né? Então com certeza tem alguma tecnologia aí, né, diferente. Por que você acha que eles vêm para cá estudar o quê? Pelo mesmo motivo que nós vamos para lá. A gente tem isso dentro da gente, talvez uma semente divina, alguma coisa assim de conhecer, de explorar, de crescer, de evoluir. E nós temos isso também dentro da gente, né? A gente também vai para fora. Nós não fomos tão longe ainda em comparação com o que esses seres já estão fazendo. Talvez porque estão há mais tempo fazendo isso. Mas nós também vamos. Já fomos à Lua algumas vezes. Na verdade, foi o único lugar que a gente foi com o nosso corpo. Mas em Marte, que é o planeta mais próximo nosso aqui, já existem máquinas humanas lá em Marte desde os anos 70, fazendo pesquisa lá. E tem as duas sondas, as Voyager, que estão desde 1977 vagando pelo espaço sideral. Uma delas, a Voyager 1, já ultrapassou os limites do sistema solar. Tem outras naves nossas também, né? A sonda Cassini, enfim, que estão vagando pelo espaço, explorando, descobrindo. E é essa também a mesma razão pela qual eles vêm para cá, imagino eu. Explorar, descobrir, conhecer, interagir. Você comentou em um dos podcasts que eu assisti que nesse outro local que você foi, que você se comunicou com eles. Como que foi isso? Deve ter sido o caso da Serra da Beleza, que é esse lugar que eu comentei agora há pouco aqui. Lá é um local de já há mais de 100 anos que o pessoal relata muitas aparições lá, de luzes, de seres, de naves, enfim. E eu fui lá conferir, né? Isso foi em julho, comecinho de julho, dia 8, 9 de julho mais ou menos, de 2021. Foi a primeira vez que eu estive lá. E já na primeira vez, Marco, nossa, nós vimos muita coisa lá, porque não foi só eu, nós estávamos em 7 pessoas, às vezes um pouco mais, depende do grupo que se formava no dia lá. Foi uma noite, eu vou tentar resumir, porque o caso ele tem partes assim. A primeira noite que nós chegamos lá era uma quinta-feira. E a gente foi até o local onde a gente faz as vigílias, que é um platô, um lugar alto, que tem assim, uma visibilidade muito boa. E estávamos numa roda, conversando, isso lá no meio da madrugada, não sei dizer 1 hora, 2 horas da manhã, é o que a gente faz. Fica ali batendo papo, observando o céu, fazendo as medições, se aparece alguma coisa, a gente tenta registrar. E uma roda de 7 pessoas. E do meu lado esquerdo aqui estava o ufólogo, que é um grande amigo meu, Arthur Sérgio Neto. Ele estava conduzindo a conversa, contando algumas coisas. E mesmo que tá aquele breu, que você não enxerga quase nada, instintivamente você fica olhando para a pessoa. E de repente eu vi alguém vindo da minha direita para a minha esquerda, assim. Mas eu não achei que fosse um ser. Eu achei que fosse uma pessoa, alguém de nós que estava ali, que se aproximou.
E instintivamente eu olhei para a pessoa e vi que não era ninguém de nós, mas eu vi uma silhueta, como se fosse um espírito, um vulto. Ele era mais alto que eu, então ele deve ter 1,90m, 1,95m, algo assim. Mas não senti medo algum. Ele parou, a impressão que eu tive é que ele ficou encarando o Arthur, que estava do meu lado. O Arthur estava comandando o papo ali, ele ficou de frente para o Arthur, assim, a meio metro, no máximo 1 metro de distância. E eu olhei e falei, tem um ser aqui, tem alguma coisa aqui, mas não contei nada para ninguém. No dia seguinte, na sexta-feira, fomos fazer vigília, aí o bicho pegou. Aí eu vi uns 3 deles andando, passando, a uns 15, 20 metros de nós, mas eles não andavam como nós, que tem passos, que você vai andando. É uma coisa furtiva, rápida, assim. É como se eles se mexessem um pouquinho e em meio segundo saltam assim, 3, 4 metros e voltam, né? Falei, meu Deus, o que é isso, né? São, acho que aqueles seres igual tinham aqui ontem. E comecei a telepaticamente tentar emitir uma informação para eles. Quem estuda telepatia sabe como é que funciona. Tem cursos de telepatia, enfim, né? Telepatia é o pensamento. A gente fala, mas antes de falar, você pensa. A telepatia ela não tem fala, não é verbalizar, é só o pensamento. Então vai direto. Então eu comecei a emitir pensamentos para eles, dizendo que nós estávamos ali para vê-los, que nós gostamos do assunto, mas que eu estava sentindo que eles iam aprontar alguma coisa com a gente, pedir para eles não fazerem isso, enfim. E eu tive uma resposta telepática deles. Eu senti essa resposta telepática, que eu nem esperava ter. Fiz por fazer, não sei, vamos ver o que vai acontecer. E tive uma resposta... traduzindo em palavras, que telepatia não é bem palavras, né? É um pensamento. Mas se fosse traduzir em palavras, eles me disseram assim: mais gente precisa ir embora. Eu entendi aquilo como: nós vamos fazer alguma coisa com você, mas não vai ser agora, vocês estão em muitos aqui ainda. Tá bom. Dali a pouco 2 amigos foram embora, pensei comigo sozinho: será que é agora? Só pensei, de novo tive a resposta deles: ainda não, mais gente precisa ir embora. E bem mais tarde, isso era já umas 20 para 5, 15 para 5 da manhã, aí mais 2 amigos foram embora e só ficaram eu, meu pai e o ufólogo. E a moça que eu namorava na época, mas que estava dentro do carro dormindo já fazia tempo. Então não tinha mais ninguém para ir embora. Se fosse embora, ia embora todo mundo de uma vez. Eu falei, não, só pode ser agora. E foi. Porque deu assim, no máximo em 5 minutos, o campo de visibilidade que a gente tinha, que era total, estava totalmente aberto, sem nuvem nenhuma, você enxergava tudo, fechou-se, formou-se em volta de nós uma névoa, não era uma nuvem, uma neblina, era uma névoa, era um negócio espesso assim, meio ectoplasmático, sabe, uma coisa diferente, leitosa, cinza, esbranquiçada, né? Formou um tubo, assim, um canal de uns, calculo, 40, 50 metros de altura e uns 25, 30 metros no máximo de diâmetro, de ponta a ponta, em volta de nós. Aí você não enxergava mais nada, nem o carro que estava uns 15 metros da gente dava para enxergar direito mais, né? E aquilo, a temperatura mudou também, eu senti mudança de temperatura de uns 10 graus mais ou menos, estava frio, de uns 7 foi para uns 17 graus, o som rico, intenso, vivo ali da natureza, que ela é serra, mato, então você escuta grilo, sapo, às vezes o boi mugindo, folhagem, vento, cessou, Marco, você não escutava absolutamente mais nada. Energia estática correndo pelo corpo, uma coisa, uma eletricidade, uma coisa... E eu sentindo a presença deles. Aí vira o ufólogo para mim e fala assim: ô Edu, você tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Você tá vendo que tá acontecendo o que eu falei para você no telefone antes de vir para cá? Que isso aqui é como se fosse um portal, de vez em quando acontecem essas coisas? Eu falei, sim, estou sendo testemunha disso. Você tá sentindo a presença deles aqui? Ele me perguntou. Eu falei, olha, não... Estou só sentindo a presença deles aqui, tenho certeza que eles estão aqui vendo tudo que a gente está fazendo, ouvindo tudo que a gente está falando, como hoje eu vi uns 2, 3 deles passando aqui, e ontem um deles parou na sua frente e começou a te encarar. Aí ele virou para mim, daquele sotaque carioca dele: ô meu irmão, então tu também viu? Eu falei, vi, você também viu? Eu vi, assim, bateu o que a gente viu, e depois descobrimos que 2 outros amigos nossos também tinham visto. E aí o Arthur queria ficar ali para ver no que ia dar, porque a sensação que a gente tinha é que aqueles seres iam se apresentar para nós de alguma forma. Mas o meu sexto sentido dizia: vai embora. Porque eu sabia que neste caso, que não dá para generalizar e dizer que todos são assim, né? Tem polícia e ladrão do lado de lá também. Tem seres de
variadíssimas intenções, tanto aqui quanto lá. Mas neste caso em específico, eu diria que esses seres eram frios, desprovidos de emoções. Eles não estavam ali não para se apresentar amistosamente, respeitosamente para nós como irmãos, vindos de um mesmo Deus. Não, eles estavam ali só para assustar a gente. E aí nós fomos embora. E eu senti que os seres ficaram bravos, que a gente foi embora, porque eles queriam assustar, mas nós não permitimos. Enfim, tô resumindo, porque, nossa, muita coisa. E, Edu, assim, ó, não é todo mundo que acredita, né? Qual que é, assim, a maioria das reações que você encontra, não só você, mas como as pessoas que estudam, né, os OVNIs, percebem nas pessoas as principais descrenças, assim, que você encontra quando você conversa com as pessoas? Olha, é que normalmente pessoas como eu que estudam isso acabam conversando também com quem estuda e gosta, então é normal, a gente está falando de algo que pra gente é normal. Mas por vezes, quando a gente conversa com pessoas que não se dão a esse assunto, né, eu percebo que a maioria delas nem acredita nem desacredita, simplesmente não liga para o assunto. Mas uma boa parte acha que existe alguma coisa, sim. São poucos os que eu percebo que se negam a acreditar. A maioria fala assim, eu acho que deve ter sim, porque o universo tão grande aí, não é possível que tenha só a gente aqui e tal. Então, do que eu converso com as pessoas, é isso que eu noto. E eu vi que você trouxe vários equipamentos aí, né? Trouxe. Para que servem esses equipamentos? Tem uns aí que eu nunca vi, né? O mais familiar para mim aqui é a bússola e o binóculo. O resto eu acho que eu nunca vi aí, né? E tem outros que eu nem trouxe aqui ainda. Fala um pouquinho pra gente desses equipamentos. São coisas que a gente leva nas vigílias para fazer as observações, as medições, os nossos estudos, né? E é uma coisa que, assim, naturalmente, quem gosta do assunto acaba que fazendo isso. Eu não fazia isso. Eu ia só para fazer a vigília e observar. Como muitas vezes ainda faço. Tem vezes que eu não levo nada disso, não. Eu vou lá só para bater papo com os amigos e observar o céu. Mas quando você está afim de fazer pesquisa, estudo, aí você acaba levando, porque são aparelhos que te ajudam a medir algumas coisas. Depois você relata aquilo e vira um relato mesmo, né? Uma pesquisa ufológica. Então, por exemplo, esse aqui, isso aqui é uma câmera de infravermelho. A função dela é filmar e fotografar no escuro. No escuro mesmo? Sim, no breu, no escuro total. Ela não tem um longo alcance, eu diria que de 8 a 10 metros, mas ela fotografa e filma em preto e branco, mas no escuro. Então, às vezes você está num lugar breu, totalmente breu, fazendo uma vigília, e você sente que tem alguma coisa próxima a você, se aproximando de você, seja físico ou não, seja terrestre ou não, porque às vezes pode ser, por exemplo, um cavalo. A gente faz vigília em lugar que as vacas, os cavalos estão ali. Pô, tem um barulho, o que é isso aí? No breu você não consegue ver. Você pode ligar a lanterna, mas às vezes a lanterna tem um raio de alcance pequeno. Então você liga isso aqui, não, é um cavalo que está se aproximando aí. Ou outra coisa, né? Vai saber, né? E você já enxergou alguma coisa que não era da Terra com esse equipamento? Já deu ainda a sorte não. de... Ainda não. Usei poucas vezes também, confesso, mas ainda não vi nada diferente. Tá aqui a bússola, que você comentou. A bússola ela tem duas funções. A primeira, que todo mundo conhece, é você se nortear. Ela aponta sempre para o norte. Então, né? É que normalmente a gente vai em locais fazer vigília, que a gente sabe, a gente tá, não tem muito isso de tô perdido. Mas tem essa função também. Mas a bússola ela tem uma outra função, que é o seguinte. Porque como é que a bússola funciona? Ela capta um magnetismo natural da própria Terra de 23 graus, que a Terra tem essa inclinação, e que aponta para o norte. Porém, se naquele local específico tiver alguma outra força magnética que também está atuando, a bússola também vai captar, porque ela capta magnetismo. Então, por exemplo, alguém relatou que pousou alguma coisa diferente em tal local. Depende o que pousou, se tinha magnetismo ou não, uma série de fatores. Mas se você não demorar muito para ir lá e se aproximar a bússola de lá, a bússola fica doidinha, cara. Ela não sabe para onde vai. O que é isso? É um indício de um magnetismo. Natural ou não. Tem lugares que tem magnetismos naturais, assim, são anomalias magnéticas, né? Esse aqui é um termômetro analógico. Ele não vai pilha, nada, né? Ele marca a temperatura e a umidade do ar. Por exemplo, para aquele caso que eu te falei, que a gente notou uma mudança brusca, grande e brusca, repentina de temperatura. Então, esse aparelho mede isso, aí a gente anota.
Aqui uma lanterninha, ela tem tanto uma lanterninha de LED, né? E ela é forte a danada aqui, ó, né? Como ela também tem esse ultravioleta aqui, que é uma lanterninha mais fraca, né? Pescador usa muito para ver se tem escorpião no chão, né? A lanterna é mais para você se localizar ali onde você tá, você quer pegar algum objeto, alguma coisa, você tá no escuro, né? Fazendo vigília, né? E olha, por incrível que pareça, uma coisa simples que eu aprendi com um amigo meu, ufólogo também. Apito. Às vezes você vai em local, como aconteceu com os amigos nossos, eles foram fazer pesquisa de campo, salvo me engano, foi no interior de Minas, não vou lembrar a cidade agora. E eles entraram, mata dentro, cada um foi para um canto, e um dos nossos amigos se machucou. Ele caiu, torceu o pé, não conseguia se movimentar, gritava para pedir socorro, o pessoal não escutava ele. Aí um amigo, Paulo Aníbal, que inclusive já veio aqui em Porto Ferreira da palestra. O Paulo Aníbal falou, leva um apito. Se acontecer isso com você, se perder algo assim, você apita e a pessoa consegue encontrar você. Esse aqui é um laser, o alcance dele é mais ou menos 3 km, é o laser verde, né? Isso aqui serve pra gente apontar alguma coisa quando você vê no céu. Ah lá, vocês viram, pessoal, tem algo aparecendo ali. Onde? Porque o céu é imenso, né? Então você aponta, o pessoal sabe onde é que está ali o que você está vendo. Esse aqui é um binóculo, né? Para a gente conseguir ver melhor. Então tem alguma coisa aparecendo lá adiante, o binóculo. Esse aqui é um bom binóculo, aliás. E não custa muito caro não, viu? Uns R$300. O alcance dele ele aumenta mais ou menos em 50 vezes do que você está vendo, né? E realmente você tem uma definição melhor do que você está. Você quer ver um objeto, você consegue ver se é luminoso, o que é, etc. Se está muito próximo ou não. E esse aqui é um magnetômetro, que a gente chama. Ele é um aparelho. Isso aqui é muito usado por eletricista. Ele mede níveis de eletricidade e magnetismo. Ó, ele está apitando aqui, inclusive. O que ele está detectando aqui? Deixa eu ver. Ele está detectando eletricidade, porque eu estou perto do microfone. O microfone carrega eletricidade, né? Isso aqui, eletricista usa muito para identificar se está tendo vazamento de eletricidade, micro-ondas, está vazando magnetismo ali, que é nocivo, né? Faz mal para a saúde. E por que a gente usa isso em ufologia? Pela mesma razão, para identificar eletromagnetismo. Então, o pouso de uma nave ou de algum objeto que deixa um rastro de magnetismo ali, a gente consegue detectar com isso. Quando se aproxima alguma coisa, o aparelho detecta. Enfim, tem bastante coisa. Ainda bem que você explicou, já fiquei assustado na hora que apitou ali. Ainda bem que você falou se você chegar com ele perto da tomada, é interessante. Se você chega com ele perto de uma tomada que não tem nada ligado na tomada, chegar perto assim, né, que o sensor dele é na parte de cima aqui, ele vai acusar, ele vai apitar. Por que ele apita? Porque ele apita quando tem níveis que estão acima já dos níveis suportáveis, né, pelo corpo humano. Quando começa a ficar nocivo, quando começa a fazer mal, mas começa, porque são níveis, né? Então, se você chegar com ele perto de uma tomada, ele vai acusar, opa, tem eletricidade aqui. Se você chega perto, por exemplo, de um aparelho, esse aqui como televisão, que além de eletricidade, é um aparelho que está se usando da eletricidade para gerar um campo magnético, aí ele acusa os dois, eletricidade e magnetismo. E você falou a respeito de se acidentar, né? De repente precisar usar o apito, aí me veio uma dúvida aqui que eu já ouvi falar, né? De alienígenas que curam. Então a pessoa tem alguma enfermidade ali e ela relata ou que foi abduzida ou não, e só por estar próximo do alienígena ali ela se curou. Existe realmente esses relatos? Muito, muito. Não são todos, porque como eu disse, do lado de lá também tem seres de diferentes intenções. Aqui nós temos os assassinos, estupradores, frios, aliás, né? Do lado de lá também. Tem casos, relatam assim, seres que raptam as pessoas para fazer testes biológicos com a maior das friezas, não está nem aí para você. Como também, na outra ponta, tem relatos, como você comentou, Marco, de seres benevolentes que vêm ajudar as pessoas. Quer seja na parte física, de saúde, curar uma enfermidade, por exemplo, tem muitos relatos assim, ou passar informações, ensinamentos para que a vida da pessoa melhore de várias formas, enfim. Mas tem muito, muito mesmo. Muito interessante. Morão, faz o bloco 3 aí, que eu estou empolgado aqui. Não estou deixando nem você falar. Eu achei interessante, eu queria que terminasse essa parte. Queria que você fizesse, assim, se tem estudos, né, que você fez e os seus grupos, relacionado com as civilizações antigas. Então,
existe relatos, existe documentário, existe livros que têm algumas obras de civilizações do passado com uma tecnologia muito superior do que várias sociedades que vieram depois. Ou seja, há 5.000 anos, 10.000 anos atrás, nós tivemos obras, tivemos conhecimento tecnológico bem superiores a 1.000 anos atrás. Então, eu queria que essa associação, e principalmente porque existem algumas coincidências de paralelos e localizações na Terra. Então, América Central, América do Sul, continente africano, no continente asiático, e a gente vê que existe como se tivesse aproveitando determinadas analogias com o paralelo. Dura no paralelo 24 graus, seja na América, seja lá na Ásia, na Oceania, seja na América do Norte, seja na América Central, seja na África. Então, eu queria que nos seus estudos, nos seus grupos, vocês chegam a estudar isso também e fazer um paralelo para explicar para o cidadão comum que isso existe e que muitas vezes é do modo científico. É exatamente o que você falou, professor. É isso mesmo. E a gente estuda isso sim. Inclusive agora, há poucos dias, nós temos um canal no YouTube, né, do nosso amigo Clayton, chamado Brasil UFO, Brasil com Z, que é escrito internacional. A gente debate vários temas lá. O que a gente debateu recentemente agora foi exatamente isso que você falou. As civilizações antigas, né, que têm rastros de tecnologia, de conhecimento muito superior ao nosso. Por quê? Porque conseguiram fazer coisas que hoje a gente não consegue fazer. Por exemplo, pirâmide do Egito e outras tantas por aí, né? Eu estive, inclusive, em alguns desses locais. Fui para a América do Sul, fui para o Egito, e realmente é impressionante. Você se impressiona com a grandeza, com a beleza, com a tecnologia, com o conhecimento que tem aquilo, né? Saber exatamente quem foi que fez, como fez, por que fez, muito difícil. Nós não temos registro disso, né? Existem conjecturas, possibilidades, mas dizer que houve interferência de seres de outros planetas, dimensões, para ajudar a gente a fazer isso, é comum, é normal, e eu sinceramente acredito que foi exatamente isso que aconteceu. Porque como você disse, professor, com a tecnologia que nós temos hoje, a gente não consegue fazer o que eu vi, por exemplo, lá no Peru, aquelas pedras enormes, perfeitamente encaixadas, não passa um fio de cabelo entre uma pedra e outra. E não é um bloco de pedra, isso é em vários lugares, assim, tem aos montes, literalmente lá, né? Inclusive foi feita uma vez uma raspagem do material que ficava, que fazia a cola, por assim dizer, entre uma pedra e outra. Foi dado como um material desconhecido, não há nada na Terra que se assemelhe àquele material, ninguém sabe que material é aquele. Então por aí a gente já começa a ver, né? Eu particularmente acredito na teoria daquele cara ali, daquele livro lá, de um amigo meu que mora na Espanha, o Newton Rampasso, é brasileiro, mas mora lá. Ele fala que essas construções foram feitas por humanos, porém com o auxílio, sem o qual nós não conseguiríamos, de seres de fora do nosso planeta. Do caso de Varginha, que é emblemático, no começo da cidade, houve uma resistência de parte da sociedade e depois, com participação de ufólogos do mundo, chegando lá, dando credibilidade e que daí mostrando que outros casos ocorreram na região, o que você poderia falar para enriquecer esse podcast do caso sobre Varginha, que tanto é que a cidade virou sinônimo. Eu antes, onde você trabalha? Varginha, cidade do ET? Eu nunca fiquei como, falei, nossa, vocês sabem tudo. E naquela época, lembrando, não tinha internet, redes sociais como tem hoje. Ainda era televisão e imprensa comum. É isso mesmo. Como ficou conhecido o caso Varginha, ocorreu em janeiro de 1996, né? Um caso já acho que conhecido de todos, pelo menos de ouvir falar, né?
E aqui eu já deixo uma indicação de algo para assistir sobre esse caso Varginha. É um documentário de quase 2 horas, 1h50 aproximadamente, de um grande amigo meu, ufólogo, que fez esse documentário, que é o Marco Aurélio Leal, de Sorocaba, um dos maiores ufólogos do Brasil e do mundo. Ele fez esse documentário junto com um cineasta norte-americano chamado Moment of Contact, Momento do Contato. Tem no YouTube para assistir. Maravilhoso, fantástico, não resta dúvida. Fica assim muito evidente mesmo que aconteceu alguma coisa lá em Varginha. Mas aconteceu o quê? Bom, a ufologia, como diz um amigo meu de Minas também, o Alessandro, ela é construída muito a partir dos relatos das pessoas. Então, pelos relatos de quem estava lá em Varginha e viu, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Um objeto voador não identificado, um OVNI, caiu e uns dias depois começaram a ser vistos seres ali na cidade, diferentes de nós, baixinho, com pele marrom, oleosa, olho vermelho, grande, protuberância na cabeça e tal, né? Não foram só as famosas meninas de Varginha que viram, né? A Kátia e as outras, mas outras pessoas também viram. Mas quem são esses seres? De onde eles vieram? O que eles vieram fazer aqui? Essas perguntas já são mais difíceis de responder. Por isso que entram os ufólogos estudando isso para tentar começar a montar um quebra-cabeça. Existem 2 teorias. Uma é muito a partir do que os ufólogos estudaram na época, né? Um deles é o Vittorio Pacatini. Conheci ele pessoalmente, entrevistei ele, um grande ufólogo. Eu lembro direitinho dele de barba, assim, dando entrevista com aquelas camisas coloridas no Fantástico lá, né? E ele peitando os militares estão mentindo, nós sabemos que aconteceu algo aqui, tal, né? O Pacatini sofreu represália, ele teve que sair do país por mais de 20 anos, né? Sofreu ameaças. Ele parece que fez um acordo com os militares de ficar calado sobre esse assunto por 25 anos. Quando bateu 25 anos, ele voltou e começou a falar de novo sobre o assunto. E quando ele voltou, em 2022, ele começou a falar mais informações do que ele tinha na época. E uma das informações que ele nos deu, e aí já mais incisivamente respondendo sua pergunta, ele afirma que existiam várias naves alienígenas de fora da Terra, o termo alien significa fora da Terra, que estavam sobrevoando os céus dos Estados Unidos. E que os Estados Unidos naquela época já tinham uma tecnologia de laser e que foi atingida uma dessas naves, que ficou avariada, né, ficou machucada, por assim dizer, a nave, e ela veio caindo. Só que ela foi cair aqui no Brasil, em Varginha. E desta nave saíram seres, que são os seres que a gente vê tanto falar de Varginha. Mas também tem outras teorias. O Rony Vernet, que é um ufólogo recente, agora tem 4, 5 anos de ufologia, mas hoje para mim ele é o maior ufólogo do Brasil, né? Não concordo com tudo que ele fala, mas ele fala muita coisa legal. Uma das teorias dele é que os seres de Varginha seriam provenientes de magia negra, que se materializaram vindo de outras dimensões, evocados, por assim dizer, por magia negra. Não sei, me ponho a pensar se foi realmente isso. Pode ser, porque tem muitos casos assim também. Eu sou mais tendencioso a pensar que são seres que vieram de outro planeta mesmo. Mas tem essa teoria, a gente não pode descartar nenhuma. E na região ali do sul de Minas, também fala-se que é uma região que atrai. Isso é verdadeiro ou é mito? Isso é muito verdadeiro. Estatísticas mostram assim, os lugares do Brasil com maior incidência dessas aparições, através dos relatos das pessoas. As pessoas contam o que viram, né? Então a gente fica sabendo pelo que as pessoas falam. E aí começa a mapear. Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos lugares com maiores aparições. Quixadá, no Nordeste brasileiro. Amazônia e sul de Minas estão entre os locais com, mais assim, disparado, maior incidência de relatos de aparições, quer seja de luzes estranhas, naves, seres, enfim, essas entidades, por assim dizer, ufológicas. E realmente, não é só em Varginha. Do ladinho ali de Varginha, você bem sabe, tem São Tomé das Letras, que é um dos lugares com maior incidência também dessas aparições, né? Não só
São Tomé das Letras, mas outros lugares ali próximos também. Sul de Minas, tem muito isso. Acreditamos nós, sem ter certeza, nós só teríamos certeza se os seres viessem aqui e falassem para nós, né? Nós gostamos muito de ir em tal lugar por causa disso. Como eles não falam, a gente não sabe, a gente fica conjecturando. Mas o nome do estado já diz muito sobre o estado, né? Minas Gerais. Minas que tem muito a ver com energia, né? O estado de Minas Gerais é muito rico em energia. Lá sempre teve grandes assim, concentrações de ouro, minérios de maneira geral, assim, que a gente sabe são ricos em energia. São Tomé das Letras tem montanhas de quartzo. Tem uma pesquisa aqui da UFSCar de São Carlos, um doutor pesquisou essa Pedra São Tomé, eles chamam de Pedra São Tomé, né? Que ela é feita de 95% de quartzito. Quartzito está muito ligado com transmissão de energia. Eu acredito também que seja por aí. Os ETs estão interessados em energia. Ou queijo, né? Também, porque é muito bom os queijos de lá, Marco. Agora, outra questão que eu entraria é a seguinte. Dentro de alguns grupos da doutrina espírita, fala da riqueza do universo, de vários mundos, né? Vários planetas, assim, coisas assim, que o universo seria muito interligado e tal. Existe alguma ligação entre ufologia, pessoas que estudam ufologia, e pessoas que estudam a doutrina espírita? Há algum entrelaçamento que entra até a espiritualidade? Total, Marco, total. A começar pelo fato de que, pelo menos é o que eu creio, e muitas pessoas eu sei da ufologia creem também, de que um ser extraterrestre, ele também tem um espírito. Nós somos um ser, nós somos um espírito, uma mente, um eu, que ocupa, que habita um corpo físico de carne. O ET também. Então, a começar por aí, né? Então, essa ligação, ela existe de forma, assim, total, tá totalmente ligado. Tanto que é muito comum a gente ver o pessoal que estuda a doutrina espírita também fazer as suas sessões ligadas a seres, não apenas aos desencarnados, humanos desencarnados, que não estão mais na carne, que estão em outra dimensão, mas também a seres que não são humanos, mas que também se comunicam conosco, quer seja de maneira telepática, quer seja de maneira psicografada. O próprio Chico Xavier, nossa, né, o grande nome do espiritismo, não só no Brasil, no mundo, ele dizia que é completamente normal fazer uma comunicação telepática ou, enfim, espiritual com um ser extraterrestre. E você falou uma coisa interessante aí que vai me dar gancho para uma coisa que eu já queria ter falado já, que são números da NASA, hein? Não são números meus ou dos ufólogos. A NASA, até alguns anos atrás, poucos anos atrás, a NASA estimava, que é uma estimativa, não dá para ter certeza de tão grande que é o universo, mas a NASA estimava algo entre 2, 3 bilhões de galáxias. Hoje, com o James Webb, esse novo telescópio aí que está rodando aí, a NASA já fala em centenas de bilhões de galáxias. Cada galáxia com sabe lá quantos planetas. Só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, estima-se que ela tenha 1,5 trilhão de planetas. Fora as estrelas, os cometas, meteoros e sabe lá mais o quê. 1,5 trilhão de planetas só em uma galáxia. E as outras centenas de bilhões de galáxias? Cara, é um negócio inimaginável. É difícil até de você conseguir imaginar fazer esse número na sua cabeça. E aí vem aquela pergunta assim, porque quem diz isso é a NASA, com provas fotográficas e, enfim, testes que eles fazem de luz, reflexo, um monte de coisa. O que esse bando de planeta, estrelas, sóis que tem por aí tá fazendo aí? É para servir de enfeite para nós humanos? Olha, vai me desculpar, mas que pensamento pequeno. Até Deus seria muito pequeno se ele fizesse esse bando de coisa aí só para servir de enfeite para nós. Sabe por quê? Porque nem para isso serviria. Por quê? Porque ao olhar o universo, o céu,
a olho nu, numa noite bem estrelada, qualquer um pode fazer isso, essa noite mesmo, basta não estar nublada, você vai estar vendo no máximo 4% só da nossa galáxia. Mas existem outras centenas de bilhões de galáxias que eu não consigo nem ver, então de enfeite não é. Né? Para concluir o que eu comecei a falar aqui. Gente, esse universo está repleto de vida. É um pensamento muito tacanho, pequeno, achar que nós estamos sozinhos nesse universo, que só tem nós, e com o perdão da expressão, mas sendo muito honesto, essa porcaria de corpo que a gente ocupa. No bom sentido, até estou falando, com todo respeito e ao cuidado, que eu pelo menos tenho cuidado com o meu corpo, pratico academia, faço corrida e tal, mas isso aqui, gente, é muito frágil, cara. Isso aqui dura 70, 80, 90 anos e vai embora. Isso aqui você dá uma batidinha, dói, fica doente, né? A gente é cheio de pelo, a gente defeca, tem um cheiro ruim. Isso aqui é muito pouco. Tem muito mais vida por aí. O Edu, e existem os filmes muito famosos, né? Um deles é o MIB, né? Homens de Preto. O quanto daquilo, porque assim, a gente sabe que todo filme tem um pouquinho de verdade, né? A pessoa que produziu ali, o diretor, ele foi buscar indícios para criar o filme. Quanto daquilo ali você acha que é verdade? Tipo, existe a possibilidade de hoje existir um ser humano e que de repente não é humano, é um OVNI e está disfarçado de humano, para de repente estudar a gente aqui? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Então vamos por partes. Quanto daquilo que está no filme é verdade? Depende de qual filme. Por exemplo, o MIB que você citou, aquilo é um filme mais assim, humorístico, tem um tom de humor, então muito daquilo é invenção. Com um fundo de verdade, como você bem disse, né, com os seres. Mas para ir na outra ponta, eu citaria o filme do Steven Spielberg, o maior diretor de cinema de todos os tempos, aí, na minha opinião, que fez o filme ET, o Extraterrestre, por exemplo, né? Mas ele fez um outro filme que para mim é o melhor de todos desse segmento ufológico, que é Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É um filme de 77, salvo me engano, ou 79. Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Aquele filme, para mim, eu diria que 100% ou muito próximo de 100% é verdade. Então, quem quiser assistir aí, vale a pena. E se existe a possibilidade de nós nos depararmos, cruzarmos aí na rua, ou sabe Deus onde, com gente que a gente jura que é gente, mas não é. Também acredito que isso seja totalmente possível, porque existem relatos, e não é um ou outro não, são muitos relatos. Ao redor do mundo aí, milhões de relatos, ao longo da história, no mundo inteiro, de pessoas que se depararam com naves, e que dentro das naves, quando os seres saíam de lá de dentro, ou quando as pessoas, nós, entrávamos lá, não em todos os casos, tá? Tem seres de tudo quanto é tipo. Daqui a pouco eu vou mostrar um livro que fala sobre isso, inclusive. Mas em muitos dos casos, os ETs eram exatamente iguais a nós. Nossa, isso explica muita coisa. Eu acho que eu tenho amigo assim. Ou que no mínimo gosta muito do assunto, né? Edu, agora outra dúvida. Quando a gente falou do podcast, né, fez o convite para você, eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, porque fiquei intrigado com o assunto, né? E aí eu encontrei muito material relacionado a raio-bola, né, que ele tem as características muito similares ao que as pessoas enxergam como um OVNI. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Uma excelente pergunta. Porque assim, seja um raio-bola, que é um fenômeno da natureza, ou seja um OVNI, o efeito visual que ambos produzem é muito parecido. Então, pode haver uma confusão de você achar que está vendo uma nave extraterrestre e, na verdade, é tão somente um fenômeno da natureza, né? Ou, por isso que a gente usa esse termo, o melhor termo, quando você não sabe o que é, eu vi um OVNI. Ah, você viu um disco voador? Não, eu vi um OVNI. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Quer dizer, eu vi, foi visto. Então ele está lá. Voador, porque ele voa, estava voando. Não identificado, porque eu não consegui saber o que era. Mas eu vi. Então o melhor termo para você não sabe o que é, OVNI. Embora tenha os OSNIs também, que são os objetos submarinos não identificados. Tem muito relato de entra e sai dentro das águas também.
Mas realmente, Marco, às vezes é difícil você identificar o que é e pode ser um fenômeno da natureza. Olha, estou vendo um negócio passando ali, tá? Às vezes é só um satélite, né? Dentro da ufologia, tem os ufólogos que a gente chama de believers, que é aqueles crentes que tudo para eles é nave extraterrestre. E por incrível que pareça, dentro da ufologia também tem aqueles caras que não acreditam em nada disso. Não sei nem por que é ufólogo então, já que não acredita, vai estudar o que não acredita, né? Mas enfim, eu sou aquele tipo que eu tô coluna do meio, igual fala minha mãe. Eu gosto de estudar para saber o que é. Eu sei que existe, tenho certeza que existe, mas nem tudo é nave, nem tudo é ET. Às vezes é só um satélite, às vezes é só um avião. Nossa, eu tirei uma foto aqui, cara, foi só um mosquito que passou na frente da sua foto, você achou que era alguma coisa, né? Mas também pode ser alguma outra coisa, por isso que a gente estuda para ir identificando. Ah, isso aqui é só isso aqui, ó. É só um raio-bola, por exemplo. Ó, isso aqui não tem nada a ver com o humano, isso aqui já é uma coisa alien, de fora da Terra. Tem os dois, né? Uma dica para, vamos supor que eu enxerguei ali um raio-bola. Como que eu sei se é um raio-bola ou se é uma nave, por exemplo? Existe uma característica predominante? Ou não, isso aí não é um raio-bola, isso é uma nave. Ótima, outra boa pergunta mesmo. Como é que você identifica, diferencia? Estudando o comportamento do que você quer saber. Eu sei que um avião se comporta dessa maneira. Eu sei que um drone se comporta dessa maneira. Então, se eu ver alguma coisa, observar, e ao observar, eu ver que aquele objeto que eu estou vendo, que eu não sei o que é um OVNI, não identificar, não tem as características de comportamento de um avião, de um drone, de um helicóptero, eu já posso fazer o descarte. Helicóptero não é por causa de tal aspecto do comportamento dele que ele não apresentou aquilo, ou que é impossível de se fazer aquilo. E aí você vai, no fazer o descarte, você vai tentando identificar o que é. Por exemplo, o raio-bola, normalmente, ele é um fenômeno da natureza proveniente de eletricidade, então ele é formado. Normalmente dá para você ver ele se formando, né? Ele leva um curto tempo, mas ele se forma. Ele não aparece do nada. Então, se você vê alguma coisa que apareceu do nada, um raio-bola não é, porque o raio-bola ele não aparece do nada, ele se forma. Ele tem uma formação de eletricidade ali. É um dos caminhos, estou dando um exemplo, mas você tem vários ali que você pode, né? Pelo comportamento, pelas características, você vai fazendo o descarte. E onde que entra assim, ó, o diagnóstico da ciência? A ufologia, ela é uma ciência, existe uma comprovação, ó, realmente existem fatos que realmente aqui teve uma incidência de alienígena. Existe esse relato real comprovado ou ele é baseado somente nos relatos das pessoas? Eu devo primeiro te parabenizar, porque essa é outra excelente pergunta que inclusive é a base assim, da ufologia, né? Vamos lá. Não, a ciência de maneira oficial, por assim dizer, os órgãos oficiais, por exemplo, a NASA, não admite oficialmente a existência de um ser extraterrestre. A não ser, por exemplo, assim, cai um meteoro. O meteoro é um objeto extraterrestre, veio de fora da Terra, né? Mas um ser, a ciência ainda não admite, oficialmente, enquanto órgão, né, expedidor daquela informação. Nós temos cientistas, sim, que esses cientistas acreditam e vêm a público falar muitas vezes em entrevistas. Eu acredito sim, mas é a opinião dele cientista, não daquele órgão. Porém, a gente tem que considerar aí o seguinte, o medo do ser humano de lidar com o desconhecido. Para nós, não vou dizer todos, mas para a grande maioria de nós, esse assunto extraterrestre, alienígena, será que tem vida lá? Quem são eles? Querem nosso bem? Querem nosso mal? É um assunto muito desconhecido ainda e que gera, para boa parte de nós humanos, medo. E daquilo que eu tenho medo, eu me afasto, eu não quero falar, eu não quero saber, eu prefiro ficar aqui no meu mundinho. Essa é a grande razão pela qual a gente não avançou muito na ufologia ainda. As pessoas têm muito medo. Eu tenho certeza total, absoluta, garantida 100%, igual fala um amigo meu, que principalmente os militares sabem da existência desses seres aí, ó, há muito tempo, convivem até muitas vezes com eles, mas não podem falar, não podem abrir o jogo.
geraria um certo pânico na sociedade. Você imagina vir um militar hoje de alta patente, seja brasileiro, americano, chegar em rede nacional numa televisão e falar, os ETs existem, eu estive com um deles há poucos dias, nós estamos conversando, trocando algumas tecnologias e tal. Muitos iam tirar o sarro, outros iam entrar em pânico, meu Deus, o que é isso? Nós vamos ser invadidos, então, muitas vezes até contaminados por filmes que mostram isso. Não dá. Teria que mudar os livros de história, teria que mudar a economia, um monte de coisa ia mudar. Então, paulatinamente, vagarosamente, essa informação vai chegando até as pessoas. O Pentágono, que é o órgão militar máximo, não é nem só dos Estados Unidos, do mundo, já começou a fazer isso. Devagarinho, em doses homeopáticas. Eles já admitem que existem OVNIs, naves por aí. Vai no Google lá, no YouTube e vê. Eles dão até nomes, tic-tac, porque aparece uma balinha tic-tac e tal, né? Eles não falam o que é, mas eles mostram o vídeo filmados por eles, gravados por eles, militares, mostram, falam, tá aqui, existe, é um OVNI, é um objeto físico, que o nosso radar detectou, tem um comportamento, uma velocidade, uma pressão, que nenhuma nave nossa, humana, consegue fazer. Nossa, mas o que é? Não sei. Mas que existe, existe, tá aqui. Então, você vai ver que com o passar dos anos, cada vez mais isso vai acontecer. Até chegar o momento que vai ficar normal a gente lidar com esse assunto, a gente interagir com esses seres, quer seja de outro planeta, quer seja de outra dimensão, assim como a gente fez nos continentes. A gente não sabia, há 500 e poucos anos atrás, que a gente achava que a Terra era quadrada, pô, olha que ignorância, né? Muitos achavam que a Terra era quadrada, que a Terra era o centro do universo. Puxa vida, né? E míseros 500 anos depois, falando na idade do universo, estimada pela NASA em 14 bilhões de anos, que é 500 anos? É nada, né? A gente não sabia que tinha gente do outro lado do continente. Precisou vir umas caravelas para cá para descobrir que tinha índio aqui, etc. Hoje essa interação é normal. Hoje você interage na palma da mão. Minha irmã morou no Japão 1 ano e meio. Falava com ela todo dia por câmera, vídeo. Então essa interação entre os próprios humanos hoje está normal. Agora a interação intraterrena, né, entre os habitantes da Terra. Agora a interação interplanetária entre habitantes de planetas diferentes, ela vai acontecer também. Ela já acontece. Ela vai acontecer com a gente de maneira mais intensa com o passar do tempo, mas não dá para ser de uma hora para outra. A gente não está preparado para isso ainda. Mas isso já acontece com várias pessoas e cada vez vai acontecer, mas vai demorar alguns séculos ainda até essa interação ficar plena, total. Mas nós vamos chegar lá também, como outros seres já chegaram. Há relatos, né, dentro da literatura grega que os deuses ajudavam os guerreiros, às vezes dando uma arma nova, uma proteção nova. E se a gente pegar algumas guerras do século XX, foram desenvolvidas armas numa rapidez muito grande, tanto para defesa como para ataque. Então, se eu vou fazer um paralelo, né? Será que os relatos dos gregos não podem ser verdadeiros? Porque aqui teve. Ou aqui. Então, eu queria assim, se vocês, em algum momento, esses grupos já pensaram, ou se tem algum estudioso que pensa assim, opa, pera lá, se na mitologia grega colocava que não humanos interviam em relações humanas, protegendo ou alimentando um grupo, será que agora não tem? Porque de vez em quando os avanços tecnológicos são extraordinários. É como se mudasse da água para o vinho. É mesmo. Então eu queria ver se vocês... Porque é uma relação de 2000 anos atrás, de relatos de 2000 anos e agora. Que podemos, na literatura também mencionar. Não, existe isso agora também. Você citou a Grécia, tem o Egito, eu estive lá no Egito, lá é muito comum você ver as inscrições nas paredes lá, não nas pirâmides. Nas pirâmides não tem inscrições nenhuma, só nos templos. Mas é comum você ver nas inscrições lá seres diferentes, naves, discos voadores, nitidamente assim, né? Na própria Bíblia também existem relatos que, se você parar para pensar, é uma coisa, eu costumo dizer assim, é meio Disney, aquela coisa fantasiosa, né? Uma estrela guia que guiou os 3 reis magos até onde estava Cristo. Mas estrela não se mexe. Então assim, é uma coisa meio fantasiosa. Que estrela guia era essa?
Há uma teoria que rola dentro da ufologia, aceita pela maioria dos ufólogos, que não era estrela coisa nenhuma, era um objeto luminoso, né, que guiou os 3 reis magos, enfim, né. Esses relatos, esses paralelos que você bem comentou, professor, dá para fazer numa boa. É que, pela mesma razão que nós comentamos agora, pelo medo do desconhecido, o ser humano, cosmicamente falando, o ser humano é muito atrasado ainda, né? O máximo que nós conseguimos chegar até agora, com os nossos corpos aqui, foi na Lua. E lá em Marte, mandamos umas máquinas nossas. Mas tem seres mais antigos que nós, tiveram muito mais tempo que nós para se desenvolver, inclusive tecnologicamente. Eles já chegaram em lugares muito mais longe do que nós. Então eles já têm naves muito mais potentes, etc. e tal. Essa interação é comum. E aí eles não têm mais medo, porque eles já interagem entre eles, né? Nós ainda temos medo. Paulatinamente nós vamos perdendo esse medo, começando a interagir. E esses paralelos que você bem citou, uma hora vão deixar de ser conjecturas e vai falar lá, tá vendo? Era aquilo mesmo. Edu, já indo para os finalmente aqui do nosso podcast, fala um pouquinho para a gente sobre indicação de literatura, quem gosta do assunto ou começou a gostar agora por conta do podcast, onde a pessoa pode buscar mais material que você indicaria? Tem bastante livro, filmes, podcasts, documentários, né? Um podcast que eu indico é aquele que eu participo, que é do meu amigo Cleiton, já falei, chama-se Brasil UFO, Brasil com Z, tem no YouTube. Canais diversos do Marco Aurélio Leal, que é esse amigo meu ufólogo de Sorocaba, Arthur Sérgio Neto, que é um amigo meu ufólogo também do Rio de Janeiro, o Rony Vernet, Rony é com Y e Vernet é francês, então tem o T de tatu mudo no final, Vernet, Rony Vernet, para mim hoje o maior ufólogo brasileiro, hoje está com grandes estudos aí. Ele já faleceu, já nos deixou, mas para mim ele foi o maior ufólogo brasileiro de todos os tempos e um dos maiores do mundo, que é o Ademar José Gevaerd, com D de dado mudo no final, a gente chamava ele de Geva, tive o prazer de conhecê-lo, entrevistá-lo, magnífico, nossa, cabeça no lugar, centrado, não viaja na maionese, mas fala o que tem que ser falado. Ufólogos tem vários. Filmes, esse que eu já citei, né, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Tem outros também, mas umas viagens na maionese, assim. Esse que eu citei é bem legal, dá para dar uma boa base. E os livros são esses que o Marco bem espalhou por aqui, ó. Vou tentar falar rapidinho de cada um. OVNIs na Serra da Beleza, escrito pelo Marco Petit, um dos maiores ufólogos do Brasil. Ele só conta casos específicos da Serra da Beleza, que é onde a gente vai lá fazer a maioria dos nossos estudos. Esse aqui é do Tata Noronha, infelizmente eu não cheguei a conhecê-lo, meus pais conheceram ele, mas eu não. Ele já faleceu em 2017, salvo me engano, 2018. Ele era um antropólogo, foi para São Tomé das Letras estudar antropologia. Se deparou lá com a questão ufológica, acabou virando ufólogo, né? Então ele escreveu vários livros, um deles é esse aqui, São Tomé das Letras e o Mundo Subterrâneo. Ele fala que existem seres intraterrenos lá em São Tomé das Letras. Esse aqui é o Mário Nogueira Rangel, já falecido também aos 91 anos, nos deixou ano passado. Ele era aviador e de tanto voar os céus e ver coisas, foi estudar o que eram essas coisas. E virou ufólogo. Mas ele também era um exímio hipnólogo. Então ele fazia hipnose regressiva nas pessoas, para as pessoas se lembrarem do que foi que aconteceu com elas quando elas tiveram um lapso temporal, foram sequestradas para dentro de uma nave ou algo do tipo. E nesse livro ele faz essa pesquisa, com e sem a hipnose. É muito interessante. O que mais nós temos aqui? Esse é aquele que eu citei. Esse aqui é do Tiago Tiquete, um ufólogo de Brasília. Chama-se Guia da Tipologia Extraterrestre. A partir de, salvo me engano, acho que 5.500 relatos, tem muito mais. Ele usou esses 5.000 e 5.500 relatos, ele construiu um guia da tipologia, do tipo físico que teriam esses seres extraterrestres. Desde seres iguais a nós até seres exóticos, ele divide em 4 classes aqui, né? Então ele conta os casos, inclusive aquele caso que eu citei de Pirassununga, está aqui no livro dele, ele conta os casos e mostra um desenho sobre como seria aquele ser. Esse aqui é um livro do Carlos Mendes, um jornalista do Pará, sobre um dos maiores casos de ufologia do mundo, que aconteceu no Brasil, chamado Operação Prato.
Aconteceu nos anos de 77 e 78, principalmente na ilha de Colares, lá no Pará. Chama Luzes do Medo, que essas luzes aqui causavam medo nas pessoas, né? Lá do outro lado tem um livro do meu grande amigo Arthur Sérgio Neto, lá do Rio de Janeiro, chamado O Ano Ufológico de 1996, que foi um ano muito rico em incidências ufológicas. Ele fala sobre isso. Tem um outro ali, chama-se Além da Parapsicologia, que é do general Uchoa, Moacir Uchoa. Foi um general do exército, um acadêmico também, estudioso, brilhante, um autodidata maravilhoso, um dos maiores ufólogos do Brasil e do mundo também, general Uchoa. Vai lá, Google aí, vai lá no YouTube, põe general Uchoa. Tem o pai e o filho. O filho ainda está vivo. O pai já faleceu e o pai deixou conhecimentos assim ufológicos brilhantes sobre isso aí. Aliás, fica aqui outra indicação de um documentário para assistir no YouTube que se chama No Meio de Nós. No Meio de Nós. É um documentário que fala que os ETs, como você bem colocou agora há pouco, já estão no meio de nós. E tem também aquele livro ali, que é aquele mais verdinho, que tem uma eteia, é uma ET do sexo feminino, segundo Newton, que escreveu o livro. Ele teve contato com esta ser, e que se chama... como é que está escrito aí, professor, que eu não estou lendo aqui? Como contatar extraterrestre. Como contatar extraterrestre. Esse livro eu estou lendo agora, estou na página 40, 47, mais ou menos. Tem várias indicações. Tem, assim, quem quiser começar a saber sobre o assunto, vá saber, porque eu duvido, cara, que alguém não olhe para o céu, vê esse bando de estrela e pelo menos uma vez na vida não fez esse tipo de pergunta. O que tem lá? Será que só tem a gente aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E esses seres que a gente ouve falar, existe mesmo? Eles vêm aqui por quê? Para quê? Então que esse nosso bate-papo, que essas indicações de livros, filmes, seriados aí, tal, sirvam para despertar, naqueles que não despertaram ainda, o interesse de começar a saber mais, né? Coloca a sua mente ligada nisso que vai começar a vir coisa. Muito bom. Pessoal, já chegando no final do nosso podcast, e se você gostou desse podcast, além de curtir e se inscrever no canal, deixa aqui embaixo para a gente nos comentários, você já teve um contato extraterrestre aqui em Porto Ferreira ou na região? Você já enxergou um OVNI? Conta um pouco do seu relato aqui. E depois eu vou articular aqui, né, com o Edu Campos, ele nem está sabendo, eu vou falar isso agora para ele aqui, para de repente a gente trazer dentro do Porto Ferreira Hoje, do canal do YouTube, uma sessão específica sobre ufologia, OVNI. Depois nós vamos articular isso aqui. Então deixa aqui os comentários, o que você achou, se você já teve alguma experiência desse tipo, e nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Mourão. Obrigado, Edu Campos, e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!